Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Hoje eu vou estar concluindo a mensagem que eu comecei a pregar no domingo passado, sobre o profeta Ageu. Então, para quem tem dificuldade de manusear a Bíblia, o profeta Ageu, para você localizá-lo na Bíblia, é bem simples. Você vai achar ali a linha divisória entre Novo e Velho Testamento. Aí vai ter lá o profeta Malaquias, Zacarias. Você vai recuar dois profetas. O terceiro, de trás para frente, é o Ageu, profeta Ageu. Então nós vamos estar falando, vamos estar continuando, a mensagem que eu comecei a ministrar ao coração da igreja no domingo passado. Antes de estarmos dando prosseguimento à ministração da palavra, quero também saudar aqui aqueles que nos visitam. Eu gostaria que assim que eu mencionasse os nomes, sem constrangimento, você ficasse em pé, para que nós como igreja possamos saudar você nessa noite. Nós temos dois casais jovens aqui nessa noite. Nós temos o Daniel e a Natália. O Daniel está ali, eu acho que a Natália deve ter uma criança na salinha, né? Está lá fora. Daniel, fica um pouquinho em pé aí. E o Michael e a Neila. Amém. Sejam bem-vindos, vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem à vontade. Para nós é uma alegria tê-los conosco, Irmãos, lá em Gálatas 6, 7, 8, tem um texto bastante interessante que diz assim: de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, isso ele também ceifará. Se tem uma lei que é implacável, é a lei da semeadura. Não tem como você plantar arroz e colher feijão, como também não tem como você não plantar e colher alguma coisa, A regra básica é que para você colher, você tem que plantar. E esse texto ele está falando dessa situação do ser humano muitas vezes zombar de Deus. E essa semana, quem viu o fogo que pegou lá em Hollywood, lá em Los Angeles, Irmãos, a gente fica pensando nessas coisas, E a gente volta no passado, frases que ficaram na história de pessoas que, em um momento talvez de soberba, de um excessivo orgulho no coração, falou algo que feriu profundamente o coração de Deus. A gente não tem como avaliar isso, a gente não tem como, não existe um mecanismo para a gente avaliar o que estava no coração dessas pessoas. Por exemplo, o inventor do Titanic, ele criou aquele enorme navio e ele disse: esse navio nem Deus afunda. Ele perdeu a oportunidade de ficar quieto, porque aquele navio foi e não voltou. Ele não teve uma segunda viagem. Ele disse: esse navio nem Deus afunda. Irmãos, naquele momento ali ele colocou Deus à prova, E se você for ler um pouco sobre essas questões, você vai ver que o furo no casco daquele navio não teria sido suficiente, Isadora, para afundá-lo, mas ele afundou, John Lennon, quem conhece os Beatles aí? Todo mundo conhece os Beatles, John Lennon, no afã daquele super sucesso que a banda estava fazendo, ele chegou a dizer: nós seremos mais famosos que Jesus Cristo. Ele falou isso, pouco depois ele partiu. Tancredo Neves, primeira eleições direta já no Brasil, ele disse: eu não preciso nem que Deus me ajude para ganhar essa eleição. Ele ganhou, mas não ficou vivo, Então, são frases que às vezes a gente vai analisando, o contexto do que aconteceu com essas pessoas que disseram essas frases, e a gente vai vendo que existe um alinhamento nessas questões. Então lá no prêmio, foi o prêmio do Globo de Ouro, dos filmes, dos atores, a apresentadora, ela disse: olha, muitas pessoas aqui foram lembradas, homenageadas, mas ao Deus, o Criador do Universo, zero. E ela disse: também numa cidade onde Deus não existe, E interessante, pouco depois de tudo isso, pega-se fogo e o fogo vai queimando tudo naquela região. Irmãos, não estou aqui, talvez a pessoa fale: mas pastor, o senhor está forçando a barra, pode ser uma coisa ocasional.
simplesmente você está pegando uma situação e juntando. Irmãos, cada um é livre para interpretar do jeito que quiser. Eu não estou aqui para forçar ninguém a interpretar isso do jeito que eu estou vendo, mas eu vejo assim, que todas as vezes que o ser humano ele afronta Deus, ele colhe a consequência disso. Todas as vezes que nós, na nossa arrogância, achamos que podemos mais do que Deus, Deus mostra que Ele pode mais do que a gente. Um fato que deixa isso bem claro para mim foi a pandemia. Eu nunca vi tanta gente desesperada na pandemia, tanta gente que perdeu o chão, tanta gente que ficou sem chão, depressão, né? Talvez um dos males que mais afetou a vida das pessoas foi a depressão pós-pandemia, né? E eu falo isso porque eu atendi muitas pessoas, orei por muitas pessoas, visitei muitas pessoas, tive contato com muitas pessoas. Como o coração das pessoas abalou por causa de um vírus pequeno, minúsculo, insignificante, mas um vírus pequeno, minúsculo, insignificante gerou um apavoramento mundial no coração das pessoas. E nós continuamos aqui acreditando que existe um Deus que nos guarda em época de pandemia, existe um Deus que faz a diferença na nossa vida, com pandemia, sem pandemia, enfim, e nós estamos em pé, porque existe um Deus que nos mantém em pé. Quando nós depositamos nele a nossa confiança, a nossa esperança. Mas irmãos, vamos voltar aqui ao livro do profeta Ageu. Eu vou estar lendo o texto aqui novamente, para que a gente dê continuidade a essa palavra que eu pretendo concluir hoje, para que todo o recado de Deus possa ficar no nosso coração, e todos nós possamos sair daqui com o nosso coração abastecidos da palavra, de tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco aqui, através desse profeta, que foi um profeta importante na vida do povo de Deus ali no Velho Testamento. Então, o livro do profeta Ageu, capítulo 1, eu vou estar lendo aqui, né, do versículo 1 em diante até o versículo 9. Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Vamos lá, semeais muito e recolheis pouco. Porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Irmãos, esse texto aqui é um texto confrontador, é um texto que vem assim como um sopro na boca do estômago do povo de Deus naquela época. É um texto que vem assim para levar o povo de Deus a rever os seus caminhos profundamente. O profeta Ageu, ele foi um profeta que pregou, que ministrou, que profetizou na vida de Israel após o exílio babilônico. A nação de Judá, ela ficou exilada na Babilônia 70 anos. Nesse período em que Judá ficou exilado ali 70 anos, o profeta Jeremias era o profeta que estava em atividade, e ele disse ao povo
convertei-nos dos seus maus caminhos, porque senão o rei da Babilônia, Nabucodonosor, virá, levará vocês, e vocês ficarão cativos 70 anos. E o povo não acreditou, o povo não deu atenção, o povo duvidou, porque o povo achava assim: nós somos o povo escolhido, estamos debaixo da eleição, nada vai nos tocar. E eles relaxaram espiritualmente, eles simplesmente começaram a olhar para o fato de serem povo de Deus e começaram a relaxar espiritualmente, a viver de maneira desordenada, a viver de uma maneira, vamos dizer assim, que não havia diferença, distinção entre a vida do povo de Deus com a vida de quem não servia a Deus. Estava todo mundo vivendo do mesmo jeito. Se tinha mentira na casa do ímpio, tinha mentira na casa daquele que servia a Deus. Se tinha palavrão na casa do ímpio, também tinha na casa daquele que servia a Deus. Se tinha desonestidade na casa do ímpio, também tinha desonestidade na casa daquele que servia a Deus. Se tinha adultério na vida do ímpio, tinha adultério também na vida daquele que servia a Deus. Ou seja, não tinha diferença de quem estava com Deus daquele que não estava com Deus. Deus falou: não tem jeito, eu vou ter que corrigir vocês, né? Eu vou ter que entrar com um juízo corretivo na vida de vocês. Porém, veio uma promessa: depois de 70 anos, vocês serão livres, eu os levarei de volta a Jerusalém, e vocês novamente terão a oportunidade de me servir, reconstruirão suas casas, e reconstruirão o templo, a minha casa, aonde eu habitarei com vocês, aonde eu estarei com vocês, aonde nós nos encontraremos, para que ali vocês possam me dar culto, para que ali vocês possam agradecer, para que ali vocês possam me adorar, como aquele que vos tirou da prisão, da escravidão, do cativeiro, e assim eu poderei dar continuidade ao plano que eu tenho na vida de vocês. Porém, o povo, ao ser libertado, voltou para Jerusalém, e eles se esqueceram de Deus, se esqueceram da gratidão a Deus, se esqueceram de que deveriam servir a Deus, e começaram a viver única e exclusivamente para satisfazer as suas próprias necessidades. Qual era o pecado do povo aqui, irmãos? Não era imoralidade, o povo não estava perdido na imoralidade, o povo simplesmente estava vivendo para os seus próprios interesses pessoais. Chegava o ano novo, o que eles pensavam? Olha, vem o ano novo, e aí eles pensavam assim: vamos buscar as melhores estratégias, as melhores ações, as melhores práticas, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ter mais dinheiro, para que a gente possa melhorar o conforto das nossas casas. Ou seja, vamos fazer de tudo que for necessário para que nós possamos ter o melhor, mas tudo no aspecto material, só no aspecto material, e as questões espirituais ficaram de lado. A casa, o templo, o local de adoração estava em escombros. Eles passavam ali e não davam atenção. Simplesmente eles continuavam seguindo o percurso, o caminho que os levava para a sua casa e para os seus afazeres pessoais. E aí então Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu vai lá e fala com o sumo sacerdote, fala com o governador de Judá, e diz: olha, o Senhor está incomodado, porque a casa dele está no chão, enquanto cada um corre a sua própria casa. E o povo diz: não é hora de servir a Deus, não é hora de investir na casa de Deus. Então o que acontece? O que acontecia ali? O povo estava preocupado demais em ter no material, mas eles não estavam percebendo que eles estavam perdendo em ser no espiritual. Enquanto o povo estava preocupado no ter, em relação às questões materiais, Deus estava preocupado com a questão do ser, em relação à vida espiritual do seu povo, porque o povo não estava percebendo que esse afã de correr atrás das coisas materiais estava roubando deles aquilo que era mais importante que dinheiro, mais importante que riqueza, mais importante que bens materiais. Eles estavam perdendo a sua identidade como povo de Deus, eles estavam perdendo os valores que os diferenciavam dos outros povos, como aqueles que adoravam e serviam ao Deus único, ao Deus verdadeiro. E aí eu faço um parênteses aqui para dizer para mim e para você nessa noite, que existe, que mais importante do que os valores que nós temos na nossa mão ou no nosso bolso, são os valores que nós carregamos no nosso caráter. Amém, igreja?
São os valores que nós carregamos no nosso caráter. Você não é a quantidade de dinheiro que você tem. Você não é a casa bonita que você pode comprar. Você não é o celular de última geração que você carrega no bolso. Você é os valores morais e espirituais que você carrega no seu íntimo, que identificam você com o seu Criador. O povo estava perdendo esses valores: fidelidade, lealdade, amor, obediência, identificação de vida com Deus. Estava se perdendo. Por quê? Porque o brilho do que era material estava muito mais forte no coração do povo. E aí nós falamos no domingo passado que se nós queremos entrar num ano novo que realmente faça, que seja diferente para as nossas vidas, nós não podemos cair no erro que esse povo cometeu, de supervalorizar o material e deixar de lado as questões espirituais da nossa vida, deixarmos de lado quem nós somos, porque quem você é mais importante do que o que você tem. Amém? Fala para o seu irmão aí, quem você é maior do que o que você tem. Deus não te chamou para ganhar o mundo, Ele te chamou para fazer de você uma nova criatura. Deus não te chamou para te dar os bens da terra, Ele te chamou para morar com Ele no céu. Amém? Deus não te chamou com a promessa de carro novo, casa nova, muito dinheiro no bolso. Deus te chamou para dizer para você que em Cristo Ele quer te chamar de filho, Ele quer te chamar de filha. Deus te chamou para colocar em você um caráter que resplandece a imagem dele na terra, porque o pecado tirou do ser humano a imagem de Deus. Jesus trouxe essa imagem de volta. Jesus trouxe a imagem que foi perdida, porque o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de um Deus santo, de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus íntegro. Porém o pecado corrompeu essa imagem, mas em Jesus Ele restaura esta imagem novamente nas nossas vidas. E nós que estamos aqui como igreja, nós precisamos olhar para esse texto de Ageu e entender que, apesar de ele ter sido escrito lá no Velho Testamento, ele se encaixa para a nossa vida hoje, porque ele tem lições que são pertinentes à nossa vida como povo de Deus hoje, porque hoje nós somos o povo de Deus, e muitas vezes como povo de Deus, é triste dizer isso, nós como igreja estamos muito mais preocupados em correr atrás de dinheiro, muitas vezes, em correr atrás de vida boa, em correr atrás de emprego, em correr atrás de coisas materiais, e não estamos preocupados em servir aquele que nos salvou. Não estamos preocupados em dar adoração àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Irmãos, nós precisamos entender que viver bem e ser próspero muitas vezes não tem a ver com ter muito dinheiro, não tem a ver com ter muito no material. Você pode ser uma pessoa que tem muito no material e não ser próspero, porque prosperidade no seu aspecto geral envolve muito mais coisas do que isso. Uma pessoa ela pode ter dinheiro e ela pode ser uma pessoa infeliz, sim ou não? Ela pode ter dinheiro e pode ser uma pessoa profundamente infeliz. E uma pessoa pode não ter dinheiro, pode estar endividada e pode ser uma pessoa extremamente feliz. Por quê? Porque ela conhece a Deus e o que Ele pode fazer por ela, enquanto que aquela que tem dinheiro se apoia única e exclusivamente nos seus bens. Uma pessoa que tem Deus, irmãos, ela sorri quando está todo mundo chorando, ela tem capacidade de sorrir e de se alegrar quando todo mundo está no desespero, porque a presença de Deus faz isso na vida da gente. E nós comentamos no domingo passado 3 situações que nós precisamos praticar como povo de Deus, para que nós possamos não cair nessa cilada. E eu falei que a primeira situação é a seguinte: não despreze as expectativas que Deus tem a seu respeito, pois delas depende a sua plena realização. Ou seja, Deus tem expectativas ao nosso respeito. Deus tinha expectativas na vida daquele povo. Deus esperava que aquele povo construísse aquele templo que estava no chão, e Deus tinha pressa. Só que o povo não tinha pressa. Deus tinha pressa para que o povo construísse o templo, mas o povo de Deus estava com pressa para ganhar dinheiro, para cuidar das suas coisas, para cuidar de suas casas. Ou seja, a pressa de Deus era uma, a pressa do povo era outra. E nós comentamos no domingo passado que Deus tem pressa.
na vida de muitos crentes hoje, que muitos crentes voltem, que muitos crentes tenham pressa de voltar a ter no seu coração o fervor espiritual que se perdeu. Deus tem pressa na vida de muitos crentes, para que muitos crentes voltem a orar novamente, com intensidade, com fervor, com entrega. Deus tem pressa na vida de muitos crentes, para que muitos crentes voltem novamente a estarem na presença dEle, no culto, adorando, buscando a sua face. Deus tem pressa, mas o problema é que muita gente não tem essa pressa mais. Deus tem pressa que nós, como povo de Deus, sejamos reconstrutores de templos que estão caídos. E quando eu falo de templo, não estou falando de construções de tijolos, estou falando de vidas destruídas pelo pecado. Porque hoje, irmãos, nós entendemos à luz da Bíblia que o templo que o Espírito Santo habita não é um templo de alvenaria, são vidas que foram salvas por Jesus Cristo. Quando uma vida é salva, o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa e ela se torna o templo. Quantos templos que representam vidas destruídas estão caídas lá fora e nós não estamos nem aí para isso? Vidas que estão destruídas pelo vício do cigarro, do álcool, das drogas, vidas que estão destruídas pela prostituição, que são templos que Deus quer restaurar, porque Ele quer habitar nessas vidas como Ele habita na sua vida hoje. Mas a minha pergunta é: você tem pressa? Você tem pressa para que isso aconteça? Você tem pressa para que essas situações comecem a serem trabalhadas através da sua vida? Através da sua vida, através da minha vida? Ou a sua pressa é somente para cuidar das suas coisas, da sua casa, da sua televisão de 70 polegadas que você quer, da sua viagem para a praia, das situações que, enfim, você quer para o seu bem-estar? Irmãos, hoje, eu digo assim, o nosso pior inimigo não é o diabo, o nosso pior inimigo somos nós. Porque o ser humano longe de Deus, na carne, ele é o pior inimigo para a sua vida espiritual. E um dia, eu acredito, irmãos, que nós seremos duramente confrontados com essa situação. Porque se nós olharmos para a parábola das bodas, que o Senhor Jesus conta lá no Novo Testamento, que muitos foram convidados para as bodas, mas eles começaram a se desculpar e não querer ir para aquelas bodas, e a desculpa era o envolvimento com coisas boas, não era o envolvimento com coisas pecaminosas. Um disse: eu não posso ir porque comprei um campo. Outro disse: eu não posso ir porque comprei uma junta de bois. Outro disse: eu não posso ir porque casei. Casar, comprar boi e comprar campo é pecado, irmãos? Não é. Só que se você começa a dar atenção demasiada às coisas boas dessa vida, você está permitindo que as coisas boas dessa vida te tornem uma pessoa má aos olhos de Deus, porque você começa a viver egoisticamente, você começa a viver somente para si, para os seus interesses. Deus se torna mais um que está ali para servir você, e está errado, irmãos. Deus não existe na nossa vida para satisfazer os nossos desejos. Ele existe na nossa vida para ser o nosso Deus, o nosso Senhor, para esperar de nós serviço, para esperar de nós disposição de entregar a Ele o que lhe é devido. Então eu fico preocupado com essas questões. Falamos também sobre a questão de quebrarmos o ciclo das decisões erradas. Se queremos um ano diferente, nós temos que quebrar o ciclo das decisões erradas. Tem muito crente que não consegue viver um ano melhor, muda de ano, mas não muda de vida. Só mudou de ano. A vida continua a mesma, lástima, muitas vezes. Por quê? Porque o ciclo das decisões erradas continua acompanhando aquela pessoa. Aí nós falamos de várias situações que nos levam a errar: a precipitação, a raiva, a incredulidade, o medo, o engano, o orgulho, o ódio e o desprezo e a valorização demasiada do material. Então nós falamos detalhadamente de cada uma dessas situações: a precipitação, a incredulidade, a raiva, o medo, o engano. Falamos de tudo isso no domingo passado. E por fim falamos no domingo passado também sobre a questão do conserto, precisa vir antes da bênção. Quem quer a bênção?
tem que consertar antes. Às vezes, a bênção só virá quando você consertar. Então tem coisas que precisam ser consertadas, cada um de nós sabe o que precisa consertar para que a bênção de Deus possa ser liberada. Mas deixa eu entrar, eu não entrei ainda nos tópicos de hoje, né? Senão daqui eu vou ficar repregando a mensagem. Então hoje, vamos cair no dia de hoje. Qual é a quarta situação que nós precisamos, irmãos, cuidar para que nós possamos ter um ano diferente? A quarta situação é a seguinte: ouça com atenção os profetas que Deus tem levantado para te alertar. Agora eu começo a pregar hoje. Fala para o seu irmão aí: Deus tem profeta na terra. Irmãos, no Velho Testamento existiam 3 figuras chaves: o rei, o sacerdote e o profeta, o cara chato. O cara chato era o profeta. Irmãos, e aqui nós temos aqui um povo que estava acomodado, tanto é que o tema da mensagem é a pressa de Deus e a acomodação do povo. Então essa mensagem ela vem para um povo que estava acomodado. O povo não estava nem diabólico e nem angelical, o povo estava mundano. Só que mundano para Deus não serve. Mas pastor, eu não estou matando ninguém, eu não estou adulterando, eu não estou isso, mas está mundano. Por quê? Porque você está vivendo de acordo com os padrões do mundo. Então para Deus não serve, né? Então o povo não estava nem diabólico, nem angelical, o povo estava mundano. E o povo estava acomodado, porque o mundanismo, ele te acomoda espiritualmente. O mundanismo faz você sentir prazer no Netflix, na Amazon, em tudo que é lugar, menos na igreja. O mundanismo é você ficar 20 horas assistindo uma série, seja ela de que gênero for, policial, romance, e você não nem pisca. Mas no culto você fica olhando: putz, que hora que esse pastor vai terminar, gente? Eu tenho que comer. Vai fechar ali o negócio do lanche. A pessoa fica ali, preocupada com o horário, preocupada que hora que vai terminar a mensagem, que hora que o pastor vai parar de pregar, e aí começa a dar sede, né? Aí a pessoa vai, bebe 5 litros d'água, vai lá fora, ou seja, não está aqui. E aqui, irmãos, nós temos uma situação: um profeta foi levantado, e é interessante que esse profeta, ele foi falar com o sacerdote e com o governador. Ou seja, havia 2 figuras ali que eram essenciais nessa relação do povo com Deus e de Deus com o povo: o sacerdote e o profeta. Só que o profeta precisou ser levantado porque o sacerdote estava acomodado também. O sacerdote também estava acomodado. O sacerdote também estava partidário da acomodação do povo. E ele só foi despertado porque o profeta foi levantado por Deus, e aquela palavra profética veio e incomodou o sacerdote. E a função do sacerdote e do profeta é bem interessante. O sacerdote é aquele que foi levantado por Deus para intermediar a relação do povo com Deus. O sacerdote é aquele que se levanta para interceder pelo povo junto a Deus. É como se fosse a voz do povo para Deus. É aquele que traz aquela palavra de bênção para o povo. Olha, você é lindo, você é maravilhoso, você é precioso, você é o cuscuz de Jeová, você é uma bênção. O sacerdote, ele faz esse papel, né? E como é bom quando a gente ouve tudo isso. Agora o profeta não. O profeta, ele vem numa outra vertente. Ele vem para dizer: seu miserável, seu infiel, você que não muda os seus caminhos, né? O profeta, ele vem num outro viés. Porque, irmãos, o sacerdote, ele fala do povo para Deus, mas o profeta fala de Deus para o povo, de Deus para o povo. E ali o povo precisava ouvir a voz profética. Porque, irmãos, muitas vezes a igreja se acostuma só a ouvir palavra de consolo, sim ou não? Só ouvir palavra que elogia, que faz o ser humano se sentir a pessoa mais importante do planeta. É gostoso. Às vezes nós ouvimos que nós somos importantes, que nós somos a última bolachinha do pacote, que nós somos lindos, que nós somos a menina dos olhos de Deus. É muito gostoso. Às vezes a gente precisa
precisa ouvir isso, mas nós não podemos só ficar ouvindo isso. Sabe por quê? A gente acomoda no pecado, a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Às vezes Deus tem que usar alguém para falar: você é um infiel, você é um miserável, e você precisa olhar para as suas misérias, e você precisa se arrepender dos seus pecados, porque se você não se arrepender, você vai morrer neles. E foi isso que Ageu, ele começou a fazer ali, irmãos. E o que eu quero colocar para você aqui nessa noite, talvez eu nem consiga passar para os outros tópicos dessa mensagem, se eu ficar só nesse, tá bom demais. Mas eu e você, Igreja Batista Itatiaia e visitantes, nós precisamos resgatar dentro de nós, eu vejo assim, olhando para os dias de hoje, a gente precisa resgatar dentro de nós a capacidade de ouvir a voz de Deus, quando Deus quer falar conosco sobre conserto, quando Deus quer falar conosco sobre alertas em relação aos maus caminhos que nós estamos percorrendo. Se você olhar o texto, você vai ver que 2 ou 3 vezes foi mencionado aqui: considerai os vossos caminhos. Aí ele fala mais um pouco, daqui a pouco ele fala: considerai os vossos caminhos. Em outras palavras, avalia por onde você está andando, quais são os caminhos espirituais que você está percorrendo. É a hora de avaliar. Final do ano a gente não tem que fazer um balanço das coisas, avaliar aonde a gente está acertando, onde a gente está errando, mudar se necessário for. E nós precisamos fazer isso, irmãos, como igreja. Nós precisamos resgatar a capacidade de ouvir a voz de Deus. Mas pastor, isso é simples. Não é, irmãos, não é. Parece que é, mas não é. Porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ouvir. Às vezes dentro de um tempo você olha, eu daqui olho todo mundo. Tem gente que está lá, celular, tem gente que está conversando, tem gente que está isso. Ou seja, a pessoa está, às vezes está vagando, mas ela não está ouvindo. Eu vou citar alguns textos para você, que são interessantes para você ler depois em casa. Primeiro, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque melhor é ouvir do que oferecer a Deus sacrifício de tolo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque é melhor ouvir do que oferecer a Deus sacrifício de tolo. Então, o que esse texto quer dizer para mim? Que a melhor coisa que você pode fazer quando você está na casa de Deus é ouvir. Ouvir. Um outro texto que me chama muita atenção, Deuteronômio 28:1. O decreto de bênção sobre a vida do povo começa com ouvir. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, serás abençoado. Aí começa a sequência de bênçãos, mas começa com a atitude de ouvir. Ouvir. Irmãos, Jesus diz, João 10:27, eu gosto muito de citar esse texto, já citei em várias pregações: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Qual é a característica de uma ovelha de Jesus? Qual é uma das características marcantes na vida de uma ovelha de Jesus? Ela ouve a voz do Mestre, ela ouve a voz do Senhor. João 8:47, abra sua Bíblia aí. Vamos abrir Bíblia hoje, povo. João 8:47. João 8:47, o que está escrito aí, Gabriel? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Olha só, é forte ou não é, irmãos? Jesus diz assim, Jesus está falando com quem? Com os religiosos. Jesus está falando com os judeus. Jesus está falando com os religiosos da época.
Ele disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É forte. Quem é de Deus aí? Amém. Então você escuta a palavra. Você escuta a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é transformadora, ela é reveladora, ela instrui, ela abre os nossos olhos. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem uma obra de transformação interior na nossa vida que nós muitas vezes não sabemos avaliar. O diabo, ele não quer que você ouça a palavra de Deus. O diabo, ele não quer que você ouça a palavra de Deus, porque ele sabe que a partir do momento que você ouvir a palavra de Deus, você vai começar a ver os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, você vai começar a se arrepender, você vai começar a consertar, você vai começar a dar um rumo na sua vida, que vai impedi-lo de continuar agindo na tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai mostrando para você aonde as coisas estão bem e aonde as coisas não estão. A palavra de Deus é o espelho da alma. Quem vai no espelho de manhã aí para dar aquela ajeitada no visual antes de sair? Todo mundo, né, gente? Eu duvido a pessoa que acorda, só escova o dente e sai para trabalhar. Não tem essa, irmão. Você vai dar uma olhada no rostão, para ver onde está aquela remela, né? Para ver se um olho está inchado, o outro não está. Enfim, mexer no cabelo. Você vai querer ajeitar as coisas, porque você vai querer mostrar para os outros uma boa aparência. A palavra de Deus, ela faz isso por dentro da gente. Quando a gente coloca a nossa vida em cima da palavra, ela começa a mostrar aonde está a sujeira, aonde precisa dar uma ajeitada, aonde está feio, aonde está bonito. Então a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser recebida constantemente. Constantemente. Quem é que menospreza o ouvir a palavra nos dias de hoje? Infelizmente são os crentes mais velhos, e mais, são aqueles que atuam em ministérios da igreja. Por quê? Porque já conhece, trabalha em algum ministério, então eu tenho o direito de não ouvir. Irmãos, é aí que muitas vezes o inimigo começa a criar ciladas para nós. O crente novo não, ele está ali, ele está atento, ele quer entender tudo, ele quer receber tudo, ele quer entender tudo que ele precisa para ele não errar. O crente velho não, ele acha que ele pode começar a negligenciar, e é nessa negligência que nós muitas vezes caímos. Irmãos, a palavra de Deus tem o poder de mudar e de transformar a nossa vida, mas para isso nós precisamos deixar ela entrar no nosso coração. Ela tem que entrar no nosso coração. E eu penso que à medida que a gente vai ministrando a palavra, essa obra que a palavra faz, ela não depende só de quem está ministrando, ela também depende de quem está recebendo. Eu posso ficar 3 horas aqui ministrando a palavra, eu posso ficar aqui 4 horas ministrando a palavra no seu coração. Se você se fechar, tudo que eu falar aqui não vai ter efeito nenhum na sua vida. Pastor, onde é que o senhor me prova isso? Parábola do bom semeador. Jesus conta que o semeador saiu a semear a boa semente, e a primeira semente caiu aonde? À beira do caminho. A beira do caminho significa o solo compactado, o solo fechado. Por quê? Porque o caminho é o lugar onde as pessoas pisam e vão pisando, e porque elas vão passando ali, o chão vai ficando como, irmãos? Endurecido, compactado. Aí diz que essa semente, ela foi jogada ali, veio a ave e tirou a semente. Então existem os outros solos, o solo pedregoso, que representa o coração daquela pessoa que está cheia de problemas, de sofrimento, de dificuldade, e aí porque ela coloca a sua atenção demais nos sofrimentos, a palavra de Deus não germina. Aí tem o solo que é cheio de espinhos, os espinhos representam os cuidados da vida.
Os prazeres da vida, cai a semente lá, mas os prazeres da vida sufocam a semente, ela não cresce, chega até a germinar, mas não cresce, não produz frutos. E tem um solo bom, que não tem espinho, que não tem pedra, o solo fértil, a semente cai. O Larison falou sobre isso nessa manhã. A semente cai no solo, cresce e produz muito fruto, 30, 60, 100 por um. Está lá, 30, 60, 100 por um. Mas o primeiro solo é o solo o quê? Compactado, é o solo endurecido. Esse solo, a semente não entra. Quando Jesus começa a explicar essa parábola, ele diz que aquela ave que vem e tira a semente é Satanás, o diabo. Então não é brincadeira, irmãos. Quando nós estamos ministrando a palavra, o diabo está ali na espreita, esperando achar um coração duro, para que ele vai lá e roube a palavra, e aquela palavra não frutifique, não tenha efeito no coração daquela pessoa. Porque tem muita gente dentro da igreja que o coração dela está endurecido, está duro. Por quê? Porque foi pisado pelas pessoas. Talvez está duro porque passou situações de decepção com pessoas, se frustrou, se sentiu pisado por alguém, se endureceu, se fechou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, existe um Deus que é especialista em quebrar a dureza de coração. Existe um Deus que pode quebrar isso na nossa vida. Mas você precisa receber a palavra. A palavra é o ponto de partida para o avivamento. A palavra é o ponto de partida para a restauração que Deus muitas vezes quer fazer nas nossas vidas. Se você vai lá em Ezequiel 37, por exemplo, ali fala do vale dos ossos secos, né, irmã Jéssica? Irmã lembra bem desse texto. Texto que a irmã veio aqui na igreja e Deus falou com ela. Eu estava pregando sobre esse texto na época. O vale dos ossos secos. Deus pega o profeta e leva lá no vale. E aí ele pergunta para o profeta: o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos, sequíssimos, todos desconjuntados, disformes. E aí o Senhor diz para o profeta: filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. E à medida que o profeta foi liberando a palavra sobre os ossos que estavam secos, eles começaram a se mexer. Aquela sequidão começou a sair, os ossos começaram a se levantar, e os ossos que estavam bagunçados, desconjuntados, foram se juntando osso a osso. Vieram carnes, nervos, pele sobre aqueles ossos, e de repente aquela multidão de ossos se levanta como pessoas perfeitamente formadas, com pele, com carne, com nervos, enfim. O que esse texto quer dizer para nós? Qual que é a metáfora desse texto? Esse texto quer nos dizer que a palavra ela tem um poder de organizar o que está desorganizado, de estruturar o que está desestruturado na nossa vida, de colocar no lugar o que está fora do lugar na nossa vida, de tirar da nossa vida a morte espiritual e trazer de volta a vida que se perdeu. Existe uma palavra que traz vida, e essa palavra é a palavra de Deus. Ela tem vida para você. Ela pode organizar na sua vida o que está desorganizado, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, seja qual for o aspecto ou a área da sua vida que está ressequida, que está desorganizada, que está desestruturada. A partir do momento que você começar a ouvir a palavra de Deus, as coisas vão começar a tomar forma. Deus vai começar a dar forma ao que está sem forma. Mas tudo começa pela palavra. Deus precisou levantar profetas naquela época, e hoje a voz profética continua atuando. Amém, igreja? Hoje, nesse altar, eu estou sendo profeta sobre a tua vida. Eu estou sendo voz de Deus sobre a tua vida. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos diz que viriam dias trabalhosos, em que o povo de Deus teria dificuldade de ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Segunda Timóteo 4, 2. Diz assim, todos acharam? O apóstolo Paulo falou a Timóteo, ele diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos do que, irmãos? Da verdade, voltando às fábulas. O que está dizendo aqui? O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, olha, prega a palavra a tempo e fora de tempo. E se você olhar os 3 verbos aqui, é corrija, repreenda, exorta, tem um verbo que é redarguir, mas todos esses verbos, seja redarguir, repreender, exortar, todos eles têm a mesma conotação: corrigir, chamar a atenção para que a pessoa caminhe numa direção certa e se desvie de uma direção errada. Ou seja, não tem nenhum verbo aqui dizendo afaga, passa a mão, consola. Não, é só verbo de confronto: corrige, exorta, repreende. É só verbo, sabe, de profeta. É só verbo para dizer, olha, você tem que consertar, você tem que arrumar, você tem que mudar o rumo da sua vida, né? É só verbo que chama a nossa atenção. Por quê, irmãos? Porque nos últimos dias as pessoas, sentindo coceira nos ouvidos, desprezariam o que é a sã doutrina, e amontoarão para si pessoas que falem segundo os seus interesses. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada o coração, agrada o ego, mas elas não querem ouvir aquilo que confronta. Elas não querem ouvir palavra de conserto, não querem ouvir palavra de alerta, não querem ouvir palavra de mudança. A minha pergunta para você nessa noite: quando Deus usa alguém para falar contigo, com você sobre conserto, qual é a sua atitude? Você é aquele tipo de pessoa que cancela o emissor da mensagem? Você aperta um botão, cancelei essa pessoa porque não gostei do que essa pessoa disse para mim. Ou você é aquela pessoa que reflete, recebe o que está sendo dito e reflete e faz uma análise para ver aonde as coisas podem mudar na sua vida? Que tipo de pessoa você é? Né? Eu não conheço vocês que estão aqui intimamente, não. Por mais que a gente congregue junto, eu não sei o que passa no seu coração, né? Agora Deus sabe. Deus conhece você por dentro, Deus conhece você por fora. E nós vivemos um tempo em que, infelizmente, as pessoas estão se afastando da verdade. Dois tipos de pessoas vão existir no final: as que querem ouvir o que agrada e aquelas que estão dispostas a falar o que agrada as pessoas. A pior coisa que poderia acontecer nesta igreja, eu como pastor, subir nesse altar para falar o que agrada o teu coração. Seria a pior coisa que poderia acontecer. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou acomodando você no erro, e o meu ministério está indo água abaixo. Então eu não tenho que estar aqui para falar o que você gosta, eu tenho que estar aqui para falar o que Deus mandou te dizer. Amém, igreja? Eu tenho que estar aqui para dizer o que o Senhor quer que eu diga para você. Se vai doer, se vai fazer você mexer na cadeira, se vai te incomodar, o problema não é meu, é entre você e Deus. A pior coisa que pode acontecer é um pregador do Evangelho, é um pastor, querer agradar mais as pessoas do que a Deus. Isso aconteceu com Saul no passado, quando Saul poupou o rei Agag e os animais, quando a ordem profética era para ele destruir tudo. E aí ele disse: não, mas os meus homens. Aí ele jogou a culpa nos soldados. Ou seja, ele quis culpar os soldados que queriam aquele gado, aquelas ovelhas,
E aí Deus falou: simplesmente você perdeu o seu lugar de unção. Vou levantar outro e colocar no seu lugar. É assim, muitas vezes, irmãos, né? Se a gente não consegue fazer o que Deus quer, Ele tira e põe outro que vai fazer, né? Que vai fazer o que Ele quer que seja feito. Então nós precisamos estar atentos com essas questões na nossa vida. Eu pretendo ir até o arrebatamento, né? Nessa toada, né? Se Deus me permitir, cuidando da igreja como Deus quer que ela seja cuidada. Porque a melhor coisa que pode acontecer para você em 2025 não é o seu bolso cheio de dinheiro, é a sua vida cheia do Espírito Santo. Amém? Não é o seu bolso cheio de dinheiro, é você cheio de Deus, é o seu coração obediente, é o seu coração temente ao Senhor, é você na presença de Deus. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Eu creio que Deus, Ele quer isso para você, como Ele quer isso para mim. E nós precisamos entender que as coisas materiais têm o seu valor. Nós precisamos de dinheiro para pagar a conta, para prosperar, para melhorar de vida. Amém, irmãos? Amém. Tudo isso é de Deus, não tem problema nisso. O problema é quando a gente coloca toda a nossa atenção nisso. Quando nós pegamos essas coisas e achamos que toda a nossa felicidade está nessa situação. 2025, pastor, eu posso pedir para Deus prosperar? Pode. Posso pedir para Deus me dar um carro melhor? Pode. Mas nós não podemos achar que a nossa vida com Deus se resume nisso. Deus não está presente na nossa vida só para dizer: pede, filho, pode pedir, filha, que eu estou dando, vai. Deus não está ali, Deus não está na nossa vida só para isso. Ele tem expectativas a nosso respeito. Ele te deixou nesse mundo para que através da sua vida propósitos abençoadores sejam estabelecidos, vidas sejam cuidadas. Hoje é culto de mãos cheias. Cada um de nós aqui da igreja, acredito que pelo menos grande parte, trouxe alimentos para a gente fazer cesta básica e entregar para os mais necessitados, os carentes. É missão da igreja cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Nós não podemos terceirizar, transferir isso para o Deus. Nos deixou essa incumbência. É uma atitude de amor prático. Cuidar do necessitado, cuidar do órfão, cuidar daquele que está carente, levar comida para quem precisa comer, levar roupa para quem precisa vestir, né? Nós temos que fazer isso. Mas acima disso nós temos que levar Jesus para quem está perdido no pecado. Quantas vezes eu já fui levar a cesta básica, mas todas as vezes que eu fui, eu não entreguei só a cesta. Eu falei: olha, mais importante que a cesta básica é a sua salvação, salvação da sua alma. Eu explico para a pessoa o plano da salvação. Até hoje, nenhuma das pessoas que a gente entregou cesta disse não ao plano da salvação. Todos aceitaram a Jesus. Talvez não estejam aqui. Eu lembro que eu fui com a Paola uma jovem que mora lá perto do hospital do Pênfigo. Não tem nem lógica a pessoa vir aqui, né? Mas eu falei para ela: você aceitou Jesus hoje? Procura uma igreja aqui, Assembleia de Deus, Batista, enfim, que prega a palavra de Deus, que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vai nessa igreja, né? Então você deu o pontapé inicial, você aceitou Jesus, agora você tem que crescer na salvação. É para a igreja. Então tem pessoas que a gente vai ajudar que não vai vir para cá, mas não interessa se elas estiverem numa igreja, se elas estiverem, é reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Nós temos que fazer isso, né? Irmãos, partindo aqui para o último ponto. Se nós queremos prosperar, nós temos que avaliar os caminhos espirituais pelos quais nós estamos caminhando, para ver para onde nós estamos caminhando. Aqui no texto de Ageu diz: considerai os vossos caminhos. Existem 3 caminhos que aquele povo estava caminhando, que eu e você não podemos caminhar: o caminho da desobediência, o caminho da indiferença e o caminho da rebeldia. Fala para o seu irmão aí: você não pode falar.
caminhar na desobediência, na indiferença, na rebeldia. Cada uma dessas situações tem uma causa central e um resultado. A causa central da desobediência é a falta de fé. A pessoa desobedece a Deus por incredulidade, porque ela começa a acreditar que as suas escolhas, o resultado das suas escolhas será melhor que o resultado das escolhas que Deus fez para ela. Então ela começa a desobedecer a Deus, por quê? Porque ela começa a descrer do plano de Deus, do propósito de Deus, das escolhas de Deus. Exemplo, Eva no jardim. Deus disse: não comerá. Só que ela começou a acreditar que seria melhor ela comer. Sim ou não, irmãos? Faltou fé, faltou confiança em Deus. Não, eu vou confiar em Deus. Deus falou que se eu comer vai ser ruim, vai dar ruim para mim. Mas ela não ficou nessa confiança, ela abriu mão dessa confiança. Não abra mão da sua confiança em Deus, senão você vai desobedecer. A sua falta de fé te levará à desobediência, e a desobediência te levará a pagar um alto preço. Adão e Eva pagaram o preço da perda, da condição de viver na presença de Deus. Pagaram o preço de gerarem com a sua desobediência o pecado e a morte para toda a humanidade. Eu poderia citar inúmeros exemplos de desobediência, né? E o preço que essas pessoas pagaram, mas vou parar só nesse. Então, desobediência é o primeiro caminho pelo qual eu e você não podemos andar. O segundo é a indiferença. A causa da indiferença é a falta de consideração da importância e do valor daquilo que nós precisamos considerar e valorizar. Quando eu não considero o valor, a importância de algo, eu começo a agir com indiferença. É como se eu dissesse: isso não é importante para mim. Quando eu olho para o culto e eu começo a tratar o culto com indiferença, estar na igreja, cultuar a Deus, começo a tratar isso com indiferença, eu estou dizendo: cultuar a Deus não é importante? Não é importante para mim. Por isso eu estou tratando com indiferença. Quando eu não oro, quando eu não entro em oração na presença de Deus, eu trato com indiferença a oração, eu trato com indiferença o ato de orar. Eu estou dizendo: orar não é importante para mim. Quando eu trato com indiferença o ler a Bíblia, eu estou dizendo: ler a Bíblia não é importante para mim. Então cuidado com a indiferença, porque a indiferença, ela tem uma mensagem que ela está passando. A sua indiferença passa uma mensagem para Deus e para as pessoas. E a última situação, o último caminho, é o pior de todos, é a rebeldia. A rebeldia é o pior caminho que existe. Foi feita uma comparação entre desobediência e rebeldia. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos entenderem. A desobediência, às vezes, pode ser praticada com boas intenções ou por achar que não vai ter problema. A rebeldia é a prática com intenções ruins, na intenção de afrontar alguém. O desobediente pode ser influenciado, por isso ele desobedece. O rebelde, ele é influenciador para o mal. Ele não precisa ser influenciado, ele é a própria influência. O desobediente pode não saber as consequências do que está fazendo. O rebelde sabe e mesmo assim pratica, porque é rebelde. O desobediente peca escondido para não ser repreendido. O rebelde peca em público para mostrar que ele está no controle da situação. Nem todo desobediente é um rebelde, mas todo rebelde é um desobediente piorado, quanto mais que não quer mudar. Sabe aquela pessoa que diz: não vou mudar, não quero mudar? Isso é rebeldia. E o destino do rebelde, irmãos, é ser cortado por Deus. Se você olhar, por exemplo, Salmo 68, 5, abra sua Bíblia, Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Estou acabando, viu, irmão? Fica tranquilo. Estamos chegando no fim.
Eu acho que não é 68, eu errei de salmo aqui. Não, é 68, 6. Eu só errei o versículo, Salmo 68, 6. Salmo 68, 6 diz assim: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam aonde? Terra seca. Alguém tem outra versão? Deserto. Terra árida. Sabe o que esse texto aqui quer dizer para mim e para você? Estou encerrando aqui, eu vou encerrar a mensagem aqui. O solitário, por mais que ele esteja solitário, ele é capaz de aprender a viver em família. Deus pode trabalhar no coração dele e ele pode voltar a viver em família, voltar a viver no ambiente familiar, no contexto vamos dizer assim, da união e da comunhão com outras pessoas. Aquele que é prisioneiro, o malfeitor, aquele que foi preso, ele pode sair da cadeia e ele pode se tornar uma boa pessoa. Ele pode mudar de vida. Ele foi preso, ele fez coisas erradas, mas ele pode ser liberto, e desencarcerado ele pode ser uma pessoa totalmente diferente da pessoa que ele foi. Agora o rebelde é como se fosse alguém que não tem solução. O destino dele é a terra seca, o lugar árido, o deserto. Irmãos, o primeiro rebelde chama-se Satanás. Ele se rebelou contra Deus, não teve como consertar. A situação foi o rompimento. Eu fico no céu, você no inferno. Tem jeito. Porque Satanás ele era um anjo, irmãos. Ele era o anjo perfeito. Ele era o sinete da perfeição no céu. Ele conhecia Deus face a face. Ele era o anjo da perfeição, mas ele se rebelou. Não teve como. O destino final foi o rompimento de relações para sempre. Você é das trevas, eu sou da luz. Então cuidado. A desobediência, ela não é rebeldia, mas se você não cuidar, ela pode se tornar. Vou repetir: desobediência não é rebeldia, mas se você não cuidar da desobediência e aquilo se tornar algo duro dentro de você, a desobediência pode fazer de você uma pessoa rebelde. Uma pessoa rebelde é aquela pessoa que ela endurece e não tem mudança, né? É a pessoa que afronta. O rebelde é aquele que afronta, é aquele que quer fazer valer a sua vontade e a sua visão a todo custo. Porque, irmãos, a causa central da desobediência é a incredulidade, amém? A causa central da indiferença é falta de consideração da importância e do valor. E da rebeldia, a causa central é o endeusamento de si mesmo. O endeusamento de si mesmo. É aquela pessoa que diz: a única pessoa que manda em mim sou eu mesmo, porque eu sou o meu próprio Deus. Os irmãos conseguiram entender isso? Então nós não podemos jamais entrar por esse caminho. Quem recebeu essa palavra no seu coração? Fique em pé nesse momento. Assim eu encerro